galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Saúde em Primeiro Lugar. Esse podcast onde a gente se propõe a falar de saúde no seu aspecto mais amplo, desde saúde física, saúde mental, saúde profissional, saúde financeira, para todos aqueles que querem uma vida com mais qualidade. Então, antes de assistir esse episódio, já se inscreve no canal, curte, comenta, já compartilha com outras pessoas e não se esquece de se inscrever no canal para você ser avisado sempre que um novo episódio entrar no ar. Então, hoje eu estou aqui com o Caio Bonadio, eu vou ler um pouquinho da bio dele, como vocês já estão acostumados, de forma mais formal. Depois ele vai se apresentar como ele quer se apresentar. Então, o Caio Bonadio é médico psiquiatra pela Santa Casa de São Paulo e especialista em medicina do sono pelo Hospital das Clínicas da USP. Então, Caio, muito obrigada por ter aceito o convite e por estar disponibilizando o seu tempo para bater esse papo aqui com a gente. Obrigado, é um prazer estar com vocês. E agora se apresenta aí para além do que você faz, como você quiser. Não, acho que é apresentar. Isso mesmo. Sou pai do João, recém-nascido aí, 4 meses. Esposo da Rebeca, sou psiquiatra, estou no meu consultório. Já fiz muito podcast, já tive muito no digital. Agora eu tô no estilo mais tranquilo. Com o desafio aí de ter um bebê recém-nascido, né? Mas ele é bem de boa. Não posso reclamar, não. A gente já pode até começar pegando esse gancho, né? Do desafio do sono com relação à maternidade, né? Eu acho assim, o homem também sofre, mas a mulher acaba sofrendo muito mais, né? Até pela amamentação, né? Sim. Como que você vê esse período que a mulher... Acho que desde a gravidez, acho que ali nas últimas semanas, né? Já tem um sofrimento um pouquinho maior com relação ao sono, né? Fala um pouquinho pra gente sobre essa relação do sono com a gestação e o puerpério, né? Essa maternidade aí, esses primeiros meses principalmente, né? No primeiro trimestre, como tem aquela chuva de progesterona, geralmente a mulher fica bastante sonolenta. Então você tem um aumento ali do tempo total de sono e uma espécie de uma fadiga diurna, às vezes um humor um pouco mais deprimido, uma lentificação psicomotora. Aí no segundo tri as coisas começam a melhorar. Aí no terceiro piora de novo, mais por questões físicas. Sim. Né? Então tem mais... muita posição, né? Não tem muita posição, tem mais dor. Algumas mulheres têm apneia, porque você tem um aumento, né, da pressão intraabdominal, um acúmulo de gordura e de líquido na região cervical. Então as mulheres costumam engasgar mais à noite. E essa apneia do sono, a cada engasgo você tem uma fragmentação, né, do sono. E aí a consequência diurna disso também pode ser uma alteração de humor, uma sonolência. E começa a encher o saco, né? Você quer que saia logo, resolve, Sim. Vamos viver a vida. E aí no puerpério é um período muito, muito crítico, né? Uma mulher que não tem nenhum antecedente psiquiátrico, no puerpério, teoricamente, a gente fica mais tranquilo, aspas, né? Mas numa pessoa que já tem um antecedente psiquiátrico, a gente tem que redobrar esse cuidado, porque é uma fase bastante complicada em que pode existir ali um sentimento de rejeição com o filho ou com a filha, um distanciamento do casal, né? E a gente fala muito, né, sobre depressão pós-parto, mas 30% dos homens deprimem também no puerpério. O problema é que eles não procuram ajuda, né? Eu não sabia desse dado, interessante. E aí, enfim, como não procura ajuda, vira uma panela de pressão, né? A casa vira uma panela de pressão. E isso é bastante complicado e geralmente a gente começa a perceber essas alterações neuropsiquiátricas por conta de uma alteração do sono. Então você pode ter ou sonolência excessiva diurna por privação de sono, Sim. ou uma insônia, né? Por conta de um estado de hiperalerta por excesso de cuidado, né? A necessidade de cuidado. Sim. Né?
com o outro. E também uma falta de rede de apoio. Nem todos têm esse privilégio. Ou seja, o sono, ele, assim, é óbvio que é uma fase muito... É uma fase passageira, né? Então, mas também não à toa, muitos casais se separam até nesse primeiro ano aí de nascimento, porque realmente é desafiador, né? Então, se você não tem, né, não procura ajuda, e aí chega uma hora que acaba tendo consequências piores, né? E o quanto que o sono está também relacionado ao humor, né? Eu queria que você falasse um pouquinho assim, antes de a gente se aprofundar mais, né? Que eu acabei pegando o gancho aí da gestação. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as fases do sono, né? Porque às vezes as pessoas falam, mas eu durmo a noite toda, mas eu acordo cansada. Então, para a gente ter um entendimento de que às vezes até se dorme a noite toda, se dorme uma quantidade de horas, mas sem qualidade, né? Então, fala um pouquinho dessa introdução aí sobre as fases do sono, como que funciona. O sono ele é dividido em 4 fases. A gente tem o sono REM. REM é uma sigla que vem do inglês, que é movimento rápido dos olhos, né? Então, durante o sono REM, a gente tem uma atonia muscular, então a gente não se mexe. A única coisa que mexe é músculo da respiração e musculatura extraocular. Então, a pálpebra está fechada e o olho tem uma movimentação lateral, né? Muito rápida. Então, por isso que se deu esse nome. Isso aí foi descoberto na década de 50. Então, da década de 50 para cá, eles dividiram sono REM e sono não REM. E aí o sono não REM tem 3 fases, né? Estágio 1, 2 e 3. Quanto mais próximo do estágio 3, mais difícil a pessoa... É mais difícil a pessoa acordar, né? Então você precisa de um estímulo muito grande para acordar do estágio 3. Ao contrário do sono REM, um estímulo menor, você desperta, tá? Todas as fases do sono são importantes, não tem uma mais importante do que a outra. Mas mais importante do que isso é alternar, né? Então o cérebro, durante o sono, ele trabalha para fazer essa alternância, né? Então não REM, REM, não REM, REM, num adulto, umas 4, 5 vezes na noite. Para o adulto, 25%, de 20% a 25% do sono de sono REM é o que a gente espera, e o restante de sono não REM. Conforme a gente vai envelhecendo, o estágio 3 começa a diminuir, a porcentagem de sono REM também começa a diminuir, o índice de despertar vai ficando mais alto. Recém-nascido, adolescente, tem uma porcentagem de sono REM maior, né? Recém-nascido tem 50% da noite é sono REM. Eles começam a dormir no sono REM, né? E aí o que importa é alternar, né? E o que você falou na pergunta, basicamente é o seguinte: existe uma diferença entre percepção de sono e aqui a gente mede objetivamente com instrumentos, né? Com eletroencefalograma, com polissonografia, etc. Então, muitas vezes a percepção de sono não condiz com um parâmetro objetivo, tá? Por que isso acontece? Bom, por diversos fatores. Aí a gente tem que ver a clínica da pessoa, né? Se é uma pessoa ansiosa, se é uma pessoa que tem insônia. Existe uma insônia com má percepção de sono, a pessoa fala que não dorme nada, e quando você vai fazer os exames, você fala, não, você dorme, mas às vezes esse estado de hiperalerta noturno contribui para essa má percepção de sono, né? E às vezes quem tem má percepção de sono tem ali o estágio 3 do sono não REM mais fragmentado do que o normal, por uma alteração ali de atividade elétrica cerebral, né? Então, mas o sono saudável é isso, né? É alternar entre REM e não REM, para um adulto umas 4, 5 vezes durante a noite, acordar com a sensação de sono reparador, né? Independentemente das horas que você dormiu. É claro que hoje a gente já sabe que um adulto que cronicamente dorme menos do que 6 horas por noite vai ter um maior risco cardiovascular, né? Vai infartar mais, vai ter mais diabetes, vai ter mais arritmia, vai ter mais derrame, enfim. Então tem esse ponto de corte aí que são dados de estudos observacionais e, enfim, a gente estabelece 6 horas aí como um tempo mínimo seguro, né? E também tem muito essa coisa de que hoje praticamente todo mundo acorda com despertador, né? Nem não sei se é todo mundo. Não, mas assim, a maioria, eu acho que a maioria, né? Porque assim, às vezes eu tenho a sensação, sei lá,
posso estar falando também uma grande besteira. Às vezes a gente acorda com a sensação de que a gente não descansou, porque a gente acorda no susto com o despertador. Provavelmente acordou ali no momento do sono que não era para acordar. Né? Então, às vezes você acorda com essa percepção de que não descansou. Eu acho que a presença do despertador reflete muito o comportamento noturno da pessoa, né? Porque se você fica com hiperestímulo noturno, você quer uma garantia de que você vai acordar no horário para trabalhar. E é normal acordar assustado, porque, veja, a gente, durante o sono, a frequência cardíaca ela varia de 40 batimentos por minuto até 90 batimentos por minuto. E você tem uma atividade parasimpática um pouco maior, né? Ou seja, seu corpo está um pouco lento, né? Considerando que você seja uma pessoa saudável e tal. Quando você coloca um despertador insuportável, você sai de 70 batimentos por minuto, 60 batimentos por minuto para 140. Então, é uma resposta adrenérgica muito alta. É uma agressão, né? Tanto é que despertadores mais saudáveis são aqueles que imitam o início do dia. Então tem isso, né? Você compra, tem os de luz, que eles vão acendendo uma luz amarela assim. Nossa, gradualmente. Isso eu nunca vi. Que simula o sol, né? Então vai acendendo. E às vezes tem som junto, de passarinho, de água. É muito melhor acordar assim do que com pé, né? Com uma coisa mais agressiva. Não, né? E é isso mesmo. Eu acho que as pessoas que colocam esses despertadores mais altos, é porque realmente não dorme. É porque a pessoa sabe que voluntariamente ela está se privando de sono, porque fica até tarde da noite fazendo coisas. Sim. E aí tem que ter um despertador, porque eu preciso acordar de uma vez, porque senão eu não vou... Mas aí você entra numa bola de neve muito agressiva, né, pro teu corpo. E falando assim, você falou da polissonografia, às vezes eu fico pensando... Porque, para quem nunca fez, né, é cheio, muito fio, muito eletrodo. O como que aquilo é fidedigno? Porque eu imagino, dormir com aquilo deve ser horrível. Ainda mais... hoje você até tem a opção de fazer em casa, né? Sim. Mas imagina você, uma pessoa que dorme mal, eu fico pensando assim, eu durmo em qualquer lugar. Eu não teria problema nenhum. Mas eu fico pensando, a pessoa que está com insônia, que está com algum distúrbio de sono, ela vai para um lugar que não é a casa dela, dormir numa cama que não é a casa dela, cheia de fio, eletrodo, sabendo que está sendo observada. Qual que é? Tem? Como que... Não, a polissonografia é um método diagnóstico e como qualquer outro método diagnóstico, ultrassom, ressonância, tomografia, tem as suas limitações, né? Não é diferente de outros exames. Todo exame tem a sua limitação. Sim. Todo exame tem exame que é operador dependente. Você vai fazer um ultrassom, você pode fazer ultrassom em 3 lugares diferentes, você pode receber 3 laudos diferentes, porque depende de quem está laudando. Sim, né? Com certeza. Então, a polissonografia tem uma limitação, que é um exame de uma noite só. A do tipo 1, que é feita em laboratório, ela tem essa limitação do ambiente de sono. E essa limitação da invasão, né, do teu corpo. Você tem eletrodo, você tem a do tipo 1, você tem ali 7, 8 canais, né? A tipo 2 é a mesma coisa do laboratório, só que você está em casa. Tipo 3 só vê a parte respiratória, não vê parte motora e nem eletroencefalográfica. Você pode fazer tanto no laboratório quanto em casa. E tipo 4 é só oximetria noturna. Você pode fazer tanto em laboratório quanto em casa também. Então tem esses 4 tipos de polissonografia. E a gente vai ter que interpretar o exame de acordo com a clínica do paciente. É isso que vai trazer o grau ali de precisão, né? Mas, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a maioria das pessoas dormem no laboratório. Né? Assusta, assim, nossa, será que eu vou dormir? Às vezes dorme. Né? A gente precisa de pelo menos 4 horas de tempo total de sono para ter um resultado, uma análise que seja minimamente aceitável, né? E hoje a gente falando, né, no Brasil a gente tem um índice muito alto de pessoas que têm algum transtorno de sono, né? Mais de 70% da população tem algum problema com relação ao sono. Quais são, assim, os principais fatores? A gente fala muito de insônia, eu quero que, obviamente, fale de insônia, mas depois eu quero falar até do excesso de sono, né? Que é mais raro, mas acontece. Mas falando da insônia, quais são os fatores hoje, tanto de hábitos de vida, como, enfim, os principais fatores que levam a pessoa a ter insônia, né? A insônia,
Tem um autor, o Spillman, o modelo comportamental da insônia um dos que criou foi ele, é o que é mais aceito até hoje, né? Então você tem uma predisposição genética, mas isso não é tão importante para a insônia, mas a gente sabe que existem grupos de genes que conferem uma maior resistência ao sono em determinadas pessoas. Você tem os fatores que servem como gatilho da insônia. Então, geralmente são traumas, né? Então, uma situação financeira difícil, um dia difícil que você teve, um problema conjugal, um problema familiar, um problema no trabalho. Então, insônia aguda, né? É normal, todo mundo vai ter na vida. Os fatores que cronificam a insônia, que perpetuam a insônia, que são os maus hábitos de sono. Então, ficar muito tempo na cama sem efetivamente estar dormindo, tentar dormir, né? Forçar, brigar com o travesseiro, estímulos noturnos, você se privar, né, de sono voluntariamente, né, com hiperestímulo noturno. E um outro grupo de coisas que acontecem que cronificam a insônia são os desvios cognitivos, que a gente chama. Então, a pessoa coloca na cabeça que ela precisa dormir 8 horas. Se ela não dormir 8 horas, ela vai morrer. Se ela não dormir 9 da noite, amanhã vai ser um dia terrível. Se ela não for para a cama às 10 da noite, amanhã vai ser demitida. Então, ela começa a criar, que é um pouco parecido com a dinâmica do paciente que tem transtorno de ansiedade generalizada. É sempre um pensamento catastrófico, de uma coisa que nem aconteceu ainda, né? Mas o cerne da preocupação é o sono, né? Então, isso é insônia, né? É uma dificuldade para começar, para manter, ou um despertar antes do esperado, mais as consequências diurnas, né? Sim. Por pelo menos 3 vezes por semana, pelo menos 3 meses, aí insônia crônica, tecnicamente. E tem, né? Tem essas pessoas que têm dificuldade de começar a dormir, e tem gente que dorme com muita facilidade, mas acorda muito à noite, né? Que é o que a gente chama de fenótipos de insônia, né? A insônia não se manifesta da mesma forma em todas as pessoas, né? Isso, inclusive, vai determinar muito como que você direciona o tratamento e como que você identifica outras comorbidades, porque insônia raramente vem sozinha. Mais da metade dos pacientes com insônia tem comorbidades, ou clínicas ou psiquiátricas, né? E por que isso tá aumentando? Que foi tua outra pergunta. A primeira coisa é luz elétrica, né? Tem um estudo muito interessante que fala o seguinte, que a gente perdeu 2 horas, a humanidade perdeu 2 horas de sono desde que a luz elétrica foi inventada. Então, por que está aumentando? Porque a incidência de transtornos mentais tem aumentado, né? 10% da população brasileira tem transtorno de ansiedade. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? A depressão tem aumentado, a gente tem mais ou menos aí 800 milhões de pessoas no mundo com depressão. E insônia e depressão, ansiedade e depressão, em algum momento ali da história natural da doença vai aparecer insônia, né? E ela pode vir ou como uma insônia inicial, ou uma insônia terminal, uma insônia de manutenção. Antigamente a gente dividia a insônia, né? Insônia psicofisiológica, insônia paradoxal. Hoje em dia isso caiu por terra. Insônia é insônia, a gente sabe que tem uma história natural muito específica, né? É claro que para a clínica você aprender a diferenciar, claro que é mais rico, é mais interessante, você entende melhor os pacientes, mas sim, com certeza. Tecnicamente você não precisa ficar separando, né, esses tipos de insônia que existiam antigamente. E quando a gente vai falar de tratamento de insônia, né, hoje a gente tem, obviamente, as medicações, né, e aí vem também as coisas da moda que funciona ou não funciona, ou para quem funciona. O problema é que às vezes isso é levado de uma forma que cada um acha que pode fazer do seu jeito, como o uso da melatonina, por exemplo, né? E com relação também à mudança de hábito, fala um pouquinho dessas possibilidades terapêuticas, né? Quando entra com medicação ou não, entra sempre, não entra em determinado momento, porque essa é uma outra preocupação, né? Aqui no off a gente estava conversando que eu trabalho numa enfermaria que basicamente todos os pacientes fazem uso de Rivotril à noite, né? Então, queria que você falasse um pouquinho dessas possibilidades terapêuticas aí para insônia.
Assim, dentro da literatura científica, nós temos vários consensos, né, de tratamento de insônia. A gente tem 3 principais. Tem o brasileiro, o europeu e o americano. Eles são muito parecidos, não tem muita diferença entre eles. O brasileiro foi atualizado ano passado, então o que ele fala? A insônia, o tratamento de escolha, né, o que dá certo, né, o que tem mais estudo, desde a década de 70, 80, é o tratamento comportamental, né, que é a terapia cognitivo-comportamental para insônia. E mais recentemente, uma outra técnica de psicoterapia, que é a ACT, a terapia de aceitação e compromisso, também entra aí como um arsenal terapêutico não farmacológico, né? Então, são técnicas específicas de psicoterapia que vão atuar baseadas naquele modelo comportamental da insônia que eu acabei de explicar. Essas técnicas, elas podem ou não ocorrer ali em associação com o tratamento farmacológico. Quando é que você entra com o remédio? Quando você tem uma insônia de tempo total de sono curto. Então, uma pessoa que está dormindo menos de 6 horas. Tá? Aí é interessante entrar com um medicamento, porque a gente precisa ter pelo menos 6 horas para tirar essa pessoa de um risco cardiovascular. Tá? Outras situações que você está autorizado a entrar com remédio é quando a pessoa tem comorbidade psiquiátrica, de difícil manejo, ou uma comorbidade clínica ou neurológica de difícil manejo. Isso é o que está no consenso, no artigo científico. O que a gente vê na prática? As pessoas já chegam medicadas, porque a insônia é meio que terra de ninguém. Todo mundo mete a mão, todo mundo tira lá o coelhinho da cartola e faz o que... Isso quando procura um médico, né? Isso quando não arruma uma receita e compra da cabeça, né? Tem um dado interessante, 35% das pessoas que têm insônia no Brasil praticam a automedicação, né? Faz parte da nossa cultura fazer automedicação, que é uma cultura muito próxima da cultura americana, né? Nos Estados Unidos, você vai numa farmácia, você tem prateleiras e prateleiras de sleep aids, né? De medicamentos OTC, que eles chamam, que tem antistamínico, tem melatonina, tem um monte de coisa. E aqui no Brasil, hoje está indo para esse mesmo caminho, né? Agora, os medicamentos que estariam indicados para o tratamento de curto prazo da insônia, até que o paciente engaje ali no tratamento comportamental, você tem o grupo dos medicamentos Z, né, das Z-drugs ali, que é o Zolpidem, Zopiclona e Zopiclona. A doxepina, que é um outro tipo de medicamento, e outros antidepressivos sedativos, né, mirtazapina, trazodona, amitriptilina, agora eu esqueci o outro, enfim. E aí você entra numa seara de off-label, assim, né, quetiapina, melatonina. Então, agora, esses medicamentos, a ideia é usar no curto prazo. Sim. As Z-drugs ali, né? Então, de 30 a 60 dias. Porque passou disso, tem o risco de desenvolver dependência química ou até mesmo um déficit cognitivo, que não é irreversível, né? Mas a gente precisa tomar cuidado. Idoso não pode tomar essas coisas, isso é proscrito, tá? Por maior risco de queda, de fratura, né? de comportamentos anormais relacionados ao sono. Então, em vez de sedar, a pessoa fica agitada. E esses outros medicamentos, a gente tem que analisar cada caso de forma individual, porque às vezes a pessoa tem uma depressão e é interessante você tratar farmacologicamente com um antidepressivo sedativo, né? Sim. Mas às vezes a pessoa tem insônia e aquilo ali faz parte de um transtorno bipolar, de um transtorno de personalidade, de uma dependência química. Então, não é tão fácil assim quanto parece, porque às vezes a pessoa procura você por insônia. Mas você vai ver, tem muito mais coisas. Às vezes não é nem a demanda ali que você tem que tratar num primeiro momento, né? Os benzodiazepínicos, né, Rivotril, Frontal, né, clonazepam, prazolam, todos os ZANs aí, esses medicamentos durante muito tempo, né, foram indicados para tratamento foram os medicamentos mais prescritos no mundo na década de 70, né, teve aquela era de ouro e tal. Depois a gente viu diversos problemas relacionados a eles, mas num paciente de manejo psiquiátrico difícil,
no curto prazo, são medicamentos necessários. Né? Mas a gente tem que ter a partir do momento que você introduz, você tem que ter um planejamento de desprescrição. É isso que não acontece. Na faculdade, a gente aprende a prescrever. Nós não aprendemos a desprescrever. A gente vai aprender a desprescrever quando você já está na vida. Não, e até pela cultura mesmo, pela nossa cultura, o paciente ele nem cogita essa possibilidade. Não né? cogita, não cogita. Ele quer, tô tomando, tô dormindo, vou parar por quê? Né? E assim, de novo, analisar cada caso de forma individual, porque tem gente que você não vai conseguir desprescrever. Não vai. Né? Um dos principais ensaios clínicos duplo cego, randomizado aí com desprescrição, que é uma coisa extremamente difícil de fazer na prática, foi de 2013, 2014, foi um grupo de idosos, pessoas acima de 65 anos, que usavam cronicamente benzodiazepínicos. Eles tinham um grupo controle que só recebia uma orientação básica lá de psicoeducação em relação ao sono, e um outro grupo que tinha de fato um planejamento de desprescrição e uma psicoeducação em relação ao que você estava usando. Olha, você sabe que você está usando, você sabe o risco do uso no longo prazo e tal. Então, esse grupo que recebeu a intervenção desprescreveu mais, com significância estatística lá tal. Só que quando você vai ver o dado, assim, se eu não me engano, 23% ali desse grupo conseguiu desprescrever em 6 meses. Ou seja, muito baixo. Então é difícil a desprescrição. Não é... E tem também, recaídas e tem uma série de também fatores. Tem assim, né? Tem essa coisa de que as pessoas elas não querem mudar outras coisas. Elas querem solução rápidas para problemas complexos, né? Sim. E isso é para tudo, né? A gente vê o tanto de gente que tem aí, que toma medicação para dormir, aí toma os remedinhos aí para produzir mais, aí mistura com álcool no final de semana. Então vira uma grande bagunça também, né? Então, e aí falando de tratamentos que não são rápidos, como mudança de hábito, o que a gente pode dizer aí de impacto de alguns hábitos, como atividade física, como melhorar a alimentação, como até o que se come antes de dormir, a hora que se come. O que a gente tem aí de impacto disso na melhora da insônia, assim? Bom, atividade física regular sabidamente vai manter uma arquitetura de sono, que é aquela proporção entre sono REM e sono não REM, adequada. Isso a gente sabe, né? Inclusive, a atividade física regular preserva esse estágio 3 do sono não REM, que acontece mais na primeira metade da noite. Ele está relacionado à produção de GH, um maior controle glicêmico. É ali que acontece a limpeza do cérebro, né? Sistema linfático, do sistema linfático, que é uma coisa relativamente recente, né? A gente teve a ideia do sistema linfático agora faz 10 anos. Né? A gente não sabia que ele existia até então. Então, tudo que você produz de inflamação durante o dia, o sistema linfático limpa o teu cérebro ali no estágio 3 do sono não REM. Então, a atividade física ajuda a manter essa regularidade, né, das proporções entre sono REM e sono não REM. Além do que contribui para um maior acúmulo de cansaço ao longo do dia. Aumenta a pressão do sono. E aumenta a pressão do sono e aí você vai dormir melhor. Por outro lado, se você faz uma atividade física extenuante, né, um pouquinho antes de dormir, talvez você demore um pouquinho mais para dormir. Isso não quer dizer que não possa fazer atividade física à noite. Eu acho melhor fazer do que não fazer. É só uma questão de administrar. Opção, né, uma questão de administrar os tempos ali. A alimentação, a gente já sabe que uma restrição calórica no período noturno contribui para um sono de maior qualidade, por diversos fatores. Veja, durante o sono, o nosso corpo está preparado para um grande período de jejum. Sim. Então, metabolicamente, ele está preparado para não receber grandes aportes calóricos. Né? Se você come uma lasanha e vai dormir, você não vai dormir bem. Mas eu fico com muito sono. Tá, mas você vai acordar mal. Você vai falar, faz
12 horas que eu tô aqui, parece que eu não dormi nada. É, porque você teve refluxo, porque você teve vários micro despertares que você não percebeu. O corpo vai fazer um trabalho que não é para aquela hora, né? Exatamente. Que é o trabalho de digerir. Exatamente. Então, durante a noite, a ideia é ter um menor aporte calórico, com alimentos que têm uma absorção um pouquinho mais lenta. Porque, assim, esse negócio de ficar comendo chocolate à noite, hambúrguer, pizza, alimentos de absorção muito rápida, né? Você sempre vai querer mais. Sim. E aí isso vai aumentar esse aporte calórico à noite, né? Então, agora, olha que interessante. As pessoas que... O importante não é só a refeição noturna, mas é manter a regularidade das refeições ao longo do dia. Pessoas que pulam o café da manhã têm um menor controle da própria saciedade. Então, um bom café da manhã, com pelo menos 20, 30 gramas de proteína, vai controlar o teu apetite ao longo de todo o dia. Por isso, né? até que, assim, eu já vi, pode ser por isso que eu tenho visto a galera que defende o jejum, né? E a gente tem um jejum fisiológico que é do período que a gente está dormindo, não vai comer mesmo. Mas tenho visto muito pessoal falar do jejum começando à noite, para não pular o café da manhã, porque tinha muita gente pulando o café da manhã, né? E aí estão começando a ver que talvez, para quem quer fazer um jejum mais longo, começar ele à noite para terminar de comer mais cedo. E até influenciar no sono. Ou fazer uma ceia, né? Muito ali com um aporte calórico bem discreto ali antes de dormir. Isso tudo bem também. O lance do jejum é que ele precisa estar contextualizado. Sim, claro. Então não adianta você fazer jejuns, né, sem nenhum planejamento alimentar, nenhum planejamento físico, né, de atividade física. Sem dúvida. O jejum tem diversos benefícios. Sim. Todo mundo que já fez vai falar que se sente bem, desde que esteja dentro de um contexto. Dentro do contexto e orientado, né? Sabendo o que é que você vai comer antes de Porque entrar tem no gente jejum. que não... Eu não posso fazer jejum. Eu não consigo. Esse negócio de ficar... Eu não consigo. Fico irritado. Não dá. Cada um, né? Prefiro perder peso de outras formas. E já que a gente tá falando de comida, eu quero que você fale do café. Porque, né, eu trabalho à noite... Do café ou da cafeína? Da cafeína, porque pode ser chá verde, pode ser outras bebidas que tem cafeína, né? Mas assim, eu trabalho à noite, é muito comum. Quando eu chego à noite no plantão, 8 horas da noite, a galera começa a passar café, e aí é café até sabe Deus que horas. E tem a frase que muita gente fala que eu tomo café, mas o café não interfere no meu sono. Então, fala um pouquinho sobre o café. O café é o estimulante mais consumido no mundo há sei lá quantos mil anos, né? Tem diversos benefícios, né? Tanto sociais quanto de saúde, mas ele tem cafeína, né? E cafeína é um estimulante. Então, uma xícara de espresso, essas cápsulas, né? Tem ali 20, 30 miligramas de cafeína. A partir de 100 miligramas de cafeína por dia, já é uma dose bem alta de cafeína. 400 miligramas de cafeína por dia é uma dose altíssima. 1 grama de cafeína é uma dose tóxica. Tá? Então, assim, existe uma regra? Não existe uma regra. Existe um consenso? Não existe um consenso. Mas a gente sabe que o cafezinho que você toma de manhã, dependendo do tipo de metabolizador que você sim, ela pode estar circulante no teu sangue à noite. Tá? Então, a ideia é a moderação. Né? Não é para deixar de tomar café. Mas a pessoa é que tem que ter um autoconhecimento para ver, olha, a partir daqui eu fico ansiosa, eu fico com insônia. O problema é que a cafeína é uma substância com potencial de abuso e dependência. Então, quanto mais você toma, mais tolerância você vai ter. Ou seja, você vai precisar de doses maiores para atingir o mesmo efeito, ou a dose que você está usando já não faz muito efeito. Eu nunca fiz exame não, mas eu tenho certeza que eu sou metabolizadora lenta, porque depois você toma um cafezinho, você já fica... Depois de 2, 3 da tarde, esquece. Porque assim... autoconhecimento é a palavra, né? Sim. Cada um vai... Hoje eu fiquei... Às vezes eu faço uns períodos de abstinência, de restrição de cafeína. Então, até hoje eu estava 1 semana sem cafeína.
É porque eu tava tomando muito café. A gente tava abrindo um consultório, então eu fiquei nessa. Aí eu falei, não, eu preciso. Aí hoje eu tomei uma xícara de manhã e não vou tomar mais, assim, porque é aquilo que eu preciso, porque eu gosto de café, eu gosto do aroma, do cheiro, Sim, tem outras coisas, sim. né? Não é só o efeito estimulante, né? Mas se sabe alguma coisa com relação tipo, tem alguma coisa assim, tipo, o café interfere na fase do sono REM ou na fase do sono não REM? Não. A cafeína, o que ela pode fazer, pelo efeito estimulante, né? Você pode ter uma diminuição, um aumento, perdão, do tempo que você demora para adormecer. Uhum. Ou você pode ter mais despertares à noite, mas não tem nenhum dado, até onde eu sei, da cafeína afetar uma fase específica. Então, se a pessoa toma café à noite e fala, eu tomo café e durmo... É porque provavelmente ela já desenvolveu tolerância, né? Nem faz mais efeito, né? Toma só... Ou você tem outros fatores também, né? Às vezes a pessoa tá com pressão de sono acumulada por outras questões. Sim, sim. De fato, tem gente que toma um cafezinho de noite e dorme. Tudo depende do seu dia também, sim, né? Com certeza. E a galera que toma um vinhozinho antes de dormir e fala, eu tomo um vinhozinho e durmo super bem, e o vinho me ajuda a dormir. Acho que tudo depende da quantidade, da sensibilidade individual ao álcool, né? De como a pessoa metaboliza o álcool. Uma dose de álcool padronizada, né? São 150 ml de vinho. Aí vai depender do vinho. Tem vinho com 12% de álcool, tem vinho com 15% de álcool. Você tem outros componentes do vinho que podem prejudicar ali o sono, porque às vezes a pessoa fermenta, dá refluxo, enfim. Mas uma dose de álcool demora umas 2 a 3 horas para sair do corpo, né? Então a gente tem que ter em mente esse intervalo. Então, beber e imediatamente dormir. Aí sim, o álcool ele fragmenta o estágio 3 do sono não REM. Então ele joga ali um monte de ondas rápidas no meio das ondas lentas. Tá? Então a pessoa pode até dormir, mas você o sono dorme, não porque é um sono... Não é um sono, é um sono fragmentado. Por isso que você bebe e aí acorda cansado, porque você teve fragmentação por conta do uso do álcool, né? O grande problema de beber para dormir, eu acho que são outras coisas, né? Eu atendo vários pacientes que, principalmente durante a pandemia, começaram a beber para dormir. E hoje ou desenvolveram dependência de álcool ou uma dificuldade enorme para perder peso e outras questões, né? Sintomas depressivos e ansiosos. Não tem problema usar álcool, mas como qualquer outra substância com potencial de abuso e dependência, você precisa tomar cuidado. Sim, né? Com certeza. E esse sono aí pós-almoço, né? O power nap, quanto que ele é eficiente e que tempo deveria ser um tempo bom para a gente ter um cochilinho ali, aquele soninho pós-prandial ali depois do almoço? Esse conceito do power nap, se eu não me engano, surgiu ali com a galera da aviação, né? Eu tinha que fazer uns cochilinhos estratégicos para aguentar as escalas, né, de voos e tal. E aí, claro que isso foi disseminado aí como o grande... eu faço um power nap, né? Os CEOs, enfim. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque existem benefícios? Existem. É como se você desse um reset ali no seu dia, desde que seja ali um nap, né? Uma soneca, 20, 30 minutos. Acima disso, você começa a entrar no sono profundo, nesse estágio 3. E aí você acorda mais cansado do que... Você acorda meio grog, né? Parece que tomou um remédio para dormir. Então, a sonequinha é legal, é bacana. É importante. Eu faço às vezes quando eu posso, mas assim, 20, 30 minutos no máximo. Né? Você vai ter uma renovação ali para continuar o dia, tá? E aí vai depender muito da pessoa, do trabalho da pessoa, né? Trabalhadores de turno noturno, tem algumas recomendações ali desse power nap, que é um pouco mais longa, no caso do trabalhador de turno noturno, antes do turno noturno, o pessoal da aviação, né? Mas é difícil, eu acho que uma hora a conta chega, né? Se você fazer vários blocos de sono ao longo do dia, nossa espécie não foi programada para isso. Sim, né? Com certeza. E aí, já falando, né, do trabalhador de turno, a gente estava conversando também antes no off, aqui a gente estava conversando várias coisas.
tem o trabalhador de turno, como eu estava falando, né, que é o plantonista, que ele não trabalha todo dia, e tem o de turno que trabalha de segunda a sexta à noite, né? O que pode ser? Eu não vou nem perguntar dos riscos, porque eu acho que a maioria das pessoas sabem, né, que os riscos para se morrer por qualquer causa aumenta. Mas o que a gente pode fazer para minimizar os efeitos? Porque tem gente que não tem escolha, vai trabalhar à noite. Eu ainda trabalho à noite, mas graças a Deus eu acho que hoje eu consegui chegar num ponto ótimo. O que a gente pode fazer para minimizar os danos de se trabalhar à noite? Nos trabalhadores que têm o turno fixo, né, que trabalham todos os dias à noite, a recomendação geral é, ao chegar do turno noturno, fazer o bloco de sono principal. Né? Como se fosse à noite, 6 a 8 horas. Aí você tem que preparar o teu ambiente de sono, né? Blackout, cortina, escuro, protetor. Você pode usar o óculos com bloqueio de luz azul 2 horas antes ali de acabar o turno, né? Tem alguns guidelines que até recomendam o uso de estimulantes durante o turno, ou café, ou psicoestimulantes mesmo, de prescrição, mas isso tem que ser feito com acompanhamento médico, claro, em doses específicas, né? O uso da melatonina 1 hora, 2 horas antes do turno acabar, tem alguns estudos que sugerem isso também, para a pessoa ter a produção. Porque assim, ela vai ter outro ritmo, né? O ciclo... Ela vai totalmente contrário, né? Então isso às vezes demora, né, para a pessoa engatar. E o problema é quando essas pessoas se aposentam. Aí é difícil. Eu me lembro de um caso muito marcante no consultório. Eu atendi um padeiro. Ele foi 40 anos padeiro. E ele se aposentou. A pessoa já estava com 70 anos, ou seja, já tem as alterações de sono do envelhecimento. E nunca mais foi a mesma coisa, né? Porque as consequências é difícil a pessoa retomar o ritmo claro, escuro, normal, né? Então, agora, para o trabalhador de turno, eu faço 12 por 36, ou faço 5 plantões noturnos por mês, aí eu já acho mais interessante a estratégia que você me falou em off ali, que chega em casa, segue o dia para você acumular a pressão de sono necessária para dormir bem no dia seguinte, mas sempre acordando no mesmo horário. Não é para fazer compensação de sono, porque o horário de acordar fixo, né, com a exposição à luz é o que vai sincronizar o teu relógio biológico nos próximos dias, né? Tem muita gente que compensa o sono no final de semana, né? Que é o jet lag social, né? A pessoa vive em 2 fusos, né? Aí de domingo para segunda é a pior noite. Você tem uma insônia brutal e na segunda a sonolência excessiva diurna, né? E é ruim também isso. É ruim. O jet lag social está associado a desenvolvimento de diabetes tipo 2, a maior circunferência abdominal, a maior IMC, a maior pressão arterial sistólica. Não é bom, não. Não, isso assim, né? A gente tá falando de jet lag, disso de dormir mais no final de semana, quando não é o contrário. Final de semana a pessoa vai pra madrugada, pra night, ou seja, aí é tudo pior, né? É tudo pior. É tudo pior porque você tem... porque aí você pode ter uso de substância também. Cigarro, álcool, cocaína, maconha, as anfetaminas aí da moda. Então é difícil, né? E o que a gente tem agora, só pra gente ir começando aí a entrar no finalzinho, passa muito rápido, eu tô aqui olhando pra hora, preocupada com a tua hora. O que a gente tem para falar de tela, né? Do tanto, eu vou dizer para você que hoje o meu maior desafio é essa desgraça desse celular. Eu já falei, não, eu vou tomar vergonha e não vou dormir com o celular na cabeceira, mas acabo indo dormir com o celular na cabeceira. O que a gente já tem, assim, para falar de... Tem algum dado mostrando o impacto disso no sono e, enfim, um pouquinho mais a longo prazo? Tem. Olha, tem 2 problemas da tela. Tem o problema da luz azul, que vai atrasar o início da produção de melatonina. Então, todo o preparo que o teu corpo precisa ter, né, metabolicamente para o sono, tudo isso vai ser atrasado com o uso contínuo da tela à noite, especialmente a do celular, porque está mais próxima da retina. A televisão depende, talvez não tenha tanto impacto. E o segundo problema, que na minha opinião é maior, que é a interação com o conteúdo, né? Então você
fica ali no flow e não consegue sair, a tua percepção de tempo fica completamente alterada. Quando você vê, você está 3 horas ali, mas parece que foram 2 minutos. É verdade. E os conteúdos são bastante ansiogênicos, né? Então eles deixam a pessoa num estado de hiperalerta noturno e isso vai aumentar o tempo de início do sono, né? E tem vários estudos demonstrando a associação com o desenvolvimento de transtornos mentais, né? Principalmente ansiedade, depressão. Ansiedade e depressão mudou um pouco, né? Se você lê os livros de psicopatologia antigos, né? De psiquiatria antigos, era uma coisa mais pro lado da melancolia, né? Uma coisa... Hoje é diferente. Os hábitos ruins da vida moderna. Né? Você tem que entender muito o contexto ali, que tipo de conteúdo que a pessoa consome, qual que é a reação que é provocada diante daquele conteúdo, né? Que tipo de gatilho, né? Aquela coisa de ver o jardim mais florido do outro, todo mundo alegre e feliz, e você puto, né? E tal. Isso. Às vezes tem gente que associa o uso do celular a comer à noite também. Mas eu sempre recomendo aos pacientes, olha, não adianta eu falar aqui para você que você tem que desligar a tua tela 3 horas antes de dormir. Porque talvez isso seja muito ousado para você. Então, é aquilo que a gente aprende na medicina do estilo de vida. Você começa com metas pequenas. Depois você vai incrementando o negócio. Se a pessoa conseguir 10 minutos, já tá bom, né? Sim. E, idealmente, compra um despertador comum e deixa o celular fora do quarto. Porque, às vezes, só a presença dele na cabeceira gera uma ansiedade, né? Tipo, o que tá acontecendo ali que eu não tô vendo? É verdade. E com relação aos devices aí para controle não, né? Para observar o sono, como o relógio, o anel, funciona? Quanto que funciona? Não, acho que depende. Como todo instrumento de medida, depende para que você está usando. Mas ele como é que ele detecta? É por movimento, ele pela detecta frequência? É por movimento. Cardíaca? Eles têm um acelerômetro, né? Então, que nem esse meu aqui. Ele tem um acelerômetro, Sim. tem um frequencímetro e um oxímetro. Então, aí o algoritmo ali de cada empresa tem o teu. E aí ele vai dividir sono leve, sono profundo, sono REM e tal. Só que essa divisão não é a divisão igual à da divisão eletroencefalográfica. O celular não vai te falar o que é sono REM, o que é sono não REM. Você já viu umas fitas? Já. Então, eu acho que a gente vai chegar lá. É que ainda falta estudo comparativo com o método padrão ouro, né? Que é a polissonografia. Sim. Então, a gente vai chegar lá. E eu acho fantástico isso, porque polissonografia é um exame caro. Custa 4 pau pra você fazer uma polissonografia, né? Então, e mesmo em grandes centros como São Paulo, na época que eu era residente, você tinha fila de um ano para fazer uma polissonografia. Então, é assim... eles são bons para organizar a tua rotina, se você souber usar. Então, muitos têm diário de sono. Agora, são instrumentos muito sensíveis. Sim. E em instrumento sensível, você precisa medir todo dia. Porque você vai trabalhar com curva de tendência. Você não pode usar o relógio um dia e usar outra vez só na semana que vem. Você tem que usar todo dia, porque aí você vai ver tua curva de tendência. Tá? Então aí sim é legal. Agora, ficar obcecado, que é uma coisa que a gente chama de ortossonia, né? Que é a obsessão pelo sono perfeito. Sim. Isso vai Pode gerar ser mais um componente ansiogênico, né? Você tem um efeito nocebo, né? Você acorda, aí você olha, você pode até ter dormido bem, aí você olha e fala, putz, não tive sono REM, vou morrer. Não, você não teve sono REM porque é muito sensível e alguma coisa aconteceu aqui que, sabe, então... Você sabe que uma vez uma amiga minha falando, porque eu durmo muito mal. Eu falei assim, olha só, você não tem seu Apple Watch aí? Verifica aí por 15 dias, só para ter uma ideia. E é bom, a gente pode usar isso no consultório, porque Sim. o paciente chega já com esse dado. Você não vai falar no topo da tua arrogância acadêmica, você não vai usar... Não, calma, vamos estabelecer aqui uma conexão. Beleza, você usa, então vamos lá. O que ele está falando e tal... E usar aquele instrumento como o parâmetro. Sim. Né? E aí foi interessante, porque ela percebeu o contrário. Aquilo que você falou no comecinho. Da percepção, né? Ela tinha uma percepção de que ela dormia muito pior, em quantidade de horas, tá? Não estou nem analisando qualidade, não. Mas assim, ela começou a ver que era a percepção de sono dela que era pior do que real. Eu falei, em algum momento você dormiu muito mal. E aí, depois você tomou isso como verdade.
E aí ela associou isso à maternidade. Realmente, sim, na maternidade a gente sabe era pior. E a gente sabe que na insônia a gente tem que levar em consideração as características de personalidade. Pessoas mais perfeccionistas, pessoas mais pragmáticas, pessoas muito controladoras, né? Então a gente tem que entender esse funcionamento do paciente também quando for avaliar esse tipo de discurso que aparece na clínica. Né? Sim, sim. Bom, tem muita coisa, teria muito mais coisa para a gente falar, mas temos um tempo, né, a ser respeitado. E, Caio, eu sempre faço uma última pergunta que eu faço para todo mundo antes de terminar o podcast, que é: o que é qualidade de vida para você? Pois é, eu tava... Parece uma pergunta fácil, mas não é. Sabe que recentemente eu tive uma lesão. Eu fui fazer um levantamento terra e me empolguei demais. E aí eu tive uma lesão. Ainda bem que não foi uma lesão muito grave. Aí meu irmão, que é fisioterapeuta, ele me desentortou. Eu brinco que meu irmão é meu marceneiro. Ele vai lá e... Hoje eu tô bem e tal. Então eu acho que qualidade de vida é você agachar e levantar sem dor. Porque é um movimento tão primitivo, tão básico da vida, que se você conseguir envelhecer agachando e levantando sem dor, eu acho que com certeza... Porque para você fazer isso sem dor, com 70, 80 anos, quer dizer que você cuidou muito bem da tua maior poupança. Acho que a maior poupança que a gente pode construir na vida é músculo, né? Para você envelhecer bem. Mas se você agacha e levanta sem dor com 70, 80 anos, é porque significa que você dormiu bem, você comeu bem e cuidou direitinho do seu corpo sem muita restrição, porque a gente precisa de um pouco de diversão também. É só tentar achar um ponto de equilíbrio aí nos desequilíbrios da vida, né? Então, Caio, queria te agradecer. Muito obrigado valeu. por ter topado o convite. Obrigado. Eu queria que você, por último, agora deixasse aí suas redes sociais, fizesse seu jabá aí, consultório, ou o que você quiser. Onde as pessoas te encontram, né? Para buscar ajuda aí para melhorar o sono. O momento do jabá é seu. Legal. Bom, eu tô lá no Instagram, é @caiobonadio.psiquiatra. Tem o Instagram da minha clínica também, da minha clínica e da Rebeca, que é ginecologista. Então é @conteclínica. E estamos no LinkedIn também, Caio Bonadio, Rebeca Guerra, Conte Clínica, tá tudo lá. Lá eu não falo, eu falo de tudo ali. Acho que tem tudo. Eu já falei muito sobre sono, né? Hoje eu tô mais... Fala de mais coisas. Eu falo de mais coisas. Mas tem muito conteúdo bacana lá. Então, galera, procura ele lá, precisa marcar uma consulta, marca uma consulta, porque a gente precisa cuidar do nosso sono, né? Eu gosto de dizer assim, eu sei que todos os pilares são importantes, mas como eu vejo tanto que o sono interfere em todos os outros pilares, né? Pensando em alimentação, atividade física, né? Eu acho que se a gente começa a olhar com mais carinho para o nosso sono, é um bom ponto de partida aí pra gente. E sem ele a gente não tem reserva cognitiva para engajar em mudança de comportamento nos outros pilares. Para a gente ter uma longevidade, mas principalmente uma longevidade mais saudável, né? Sim. Eu falo que não adianta você viver... E dar trabalho para os outros. 90 anos, sendo que os últimos 10 você está em cima de uma cama dependente de outras pessoas, né? Exato. Então é isso, galera. E para quem ainda não me segue nas redes sociais, só me seguir lá no Instagram, @manorios_AL. No YouTube, né? Saúde em Primeiro Lugar, esse podcast aqui que você já conhece, espero. E o meu livro, A Saúde Está Doente, Como Sair da Exaustão para uma Vida com Mais Qualidade. Se você ainda não tem uma descrição. Na descrição aqui desse vídeo tem um link que você pode adquirir. E também tá no link da minha bio lá do Instagram. Também estou no LinkedIn, Manuela Rios. E é isso, galera. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve, curte, comenta, compartilha. De novo, se inscreve. Aperta lá no sininho para você ser notificado sempre que um novo episódio entrar no ar. E até o próximo episódio.